uma instituição criada por Deus no Éden. O Mais Família reconhece esse princípio e vem para orientá-lo a valorizar o que Deus instituiu. Está a começar o programa Mais Família. Ora viva, seja bem-vindo a mais uma edição do seu programa de eleição. Este é o Mais Família, o programa que fala sobre assuntos de seu interesse, por isso não desligue o seu rádio. Hoje, à semelhança de outros dias, trazemos um novo tema que será abordado por dois grandes convidados. Um já esteve aqui conosco lá no princípio do programa, que é o Dr. Roberto Queta, nosso jurista. Ele também já é residente desta rádio, né, em outros programas também. E também tenho aqui o outro convidado, que é o Ergino Paiva. Ele é sociólogo. Sejam todos bem-vindos. Obrigado à Rádio Adventos 193.9 e também que é o programa Mais Família. Tínhamos saudades. Que bom. Voltamos. Nós também tivemos. Então é sempre bom estar em família. É verdade. Para mim é um prazer estar aqui presencialmente. Que bom. Hoje vamos falar sobre coisas que nunca explicam sobre o casamento. Acredito que você do outro lado deve estar a pensar, mas quais coisas que nunca explicam? Então, queridos convidados, eu vou começar com o Dr. Queta. O que é que não contam sobre o casamento que os nossos ouvintes precisam saber? Bom, o casamento vamos assim dizer, será uma enciclopédia. Tem vários capítulos, vários temas para serem abordados. E quando falamos de coisas que nunca falamos, né? Alguns, por exemplo, nós a nível do que, como profissão, a nível do direito, tenho noção do que é o casamento no Código da Família. Porque tem como ler, não é? Tem como ler, exatamente. Temos a definição do que é no Código da Família, porque no fundo as pessoas sabem que as pessoas casam-se, mas não têm noção. E depois podemos também tentar fazer aqui um enquadramento bíblico. Primeiro, que a nível do Código da Família, que é a lei número 1/88, no artigo 20 diz que o casamento é união voluntária entre um homem e uma mulher, formalizada nos termos da lei com o objetivo de estabelecer uma plena comunhão. Há duas notas aqui que saltam. É uma união voluntária, né? As pessoas têm de ter disposição para tal. E entre um homem e uma mulher. E nunca um homem e uma mulher e mais um homem, ou um homem e uma mulher e mais uma mulher. Não é um homem e uma mulher. É Adão e Eva, e não Adão e Eva e o João e a Joana. Exatamente. Mas atenção, sociologicamente falando e juridicamente falando também, percebermos que cada Estado tem as suas leis. Certo. Portanto, volto a frisar, sociologicamente falando e juridicamente falando, há normas e há leis que permitem este tipo de união entre homem com homem, mulher com mulher. Pronto. Homem com duas mulheres. Não estamos a dizer que seja certo. Exatamente. Que seja certo. Sejamos apologistas destas próprias leis. Sim. Exatamente. Nós, por essa razão estamos a fazer aqui um enquadramento do que o que diz a lei angolana, à luz daquilo que é a luz da lei angolana. A angolana é um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher. Não está consignado este tipo de relação que não seja homem-mulher. Homem-mulher, ok. Isso é em termos da lei civil. E depois diz aqui que o casamento só é válido se é celebrado perante os órgãos de registro civil. Estamos a falar de conservatórios, né? Okay. E é o reconhecido com base nas normas, nas regras, aliás, que a lei apresenta. A lei número 1/88 que falamos há pouco tempo. E há aqui depois na Bíblia, fazendo agora enquadramento bíblico. As pessoas muitas vezes têm só conhecimento do casamento civil, mas o casamento da Bíblia, ele vem de muito tempo, vem do Gênesis. E a definição mais próxima que nós podemos pegar é de Gênesis 2 no verso 24. Que o Senhor diz assim: portanto deixará o homem, o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á, ou em outras traduções, unir-se-á à sua mulher. Mais uma vez aqui outro dado que é: casamento é feito entre um homem
e uma mulher. Nas duas O casamento então foi mesmo instituído no pondo Éden. mais jindungo na Conversa. Sociologicamente falando, há teóricos, que posso citar Durkheim, que diz que é um ato de natureza jurídica que pressupõe a união de um ou mais indivíduos. Atenção, um ou mais indivíduos, porque aí estamos a entrar na poligamia. Juridicamente aceitável ou constituída, porque há a discussão em que muitos acham que polígamo é aquele que tem mais de uma mulher. Mas não, polígamo é aquele que juridicamente tem mais de uma mulher. Juridicamente. Exatamente. Portanto, Angola também não está considerada a poligamia, mas podemos falar dos países do Maghreb que têm este tipo de situação civil. Por exemplo, os muçulmanos têm esta. Exatamente. E a nível do que é legislação dos muçulmanos, permite que um homem tenha mais de uma mulher. Desde que ele também não deixe faltar alguma coisa às mulheres. Obrigado muito pela deixa que nos dá. Não sei, desculpa só. Sim, doutor. Não sei se prestou atenção na parte final, quer de um e do outro. Estamos a falar da definição, né? Fala de plena comunhão de vida, no caso nos termos da lei de Angola, plena comunhão de vida. Já vamos falar aí dos direitos patrimoniais, da assistência que cada um deve dar ao outro, deve prestar ao outro. E na Bíblia diz que ambos serão uma só carne. Isso. Né? Há uma máxima que se diz que eu devo cuidar de mim, o meu corpo, né? Então eu estou exatamente, se eu me torno um com alguém, então tenho de dar assistência. Tem de cuidar do meu corpo do mesmo jeito, quer dizer, tem de cuidar do corpo dela do mesmo jeito que eu cuido do meu. Exato. Se eu sinto sede é porque ela sente sede. Exatamente. Se eu gosto de estar bem apresentado, ela precisa também. Por isso é que é uma só carne. Uma só carne. Ali é que eu não entendo quando direito, é que nós podemos ser uma só carne com uma outra pessoa e não com mais de uma. Bem, se começarmos do não, aí não tem mesmo discussão, porque a Bíblia não fala. Graças a Deus. Não, mas se começarmos por aí, vamos entrar vamos precisar de 2 horas. Exato. Pronto, aqui o que interessa é focalizarmos a cerne da questão, né? E as pessoas poderem coisas perceber. que não nos dizem no casamento. Vamos guardar isso para um outro momento. Porque nós, pela experiência que temos desta abordagem, é infindável. Então vamos lá. Eu perguntei há pouco ao Dr. Keto a primeira o que é que não contaram sobre o casamento. O casamento não é um conto de fadas. Né? Mas falando dele parece ser. Parece ser. A gente pensa, eu vou casar se ele é muito feliz. As pessoas caem numa triste ilusão do casamento é um lugar só de alegrias. Né? Dizem que só tudo vai dar certo. Até tem aquela frase dos desenhos animados: viveram felizes para sempre. Mas não é nada disso. O casamento não é viver felizes para sempre. O casamento é superar crises sempre. E juntos. Superar crises sempre. E é uma máxima até que as pessoas, quando fazem o voto, e eu faço sempre referência a isso, quando fazemos o voto diz o quê? Prometo estar contigo na alegria ou na tristeza. Já estamos a falar aqui de diversidade, né? Diz até diversidade. Na saúde ou na doença. Quer dizer que nós estamos a falar aqui que vamos ter sempre desafios. Outra é na riqueza ou na pobreza, amando-te, respeitando-te e sendo fiel todos os dias da minha vida enquanto viver. E na vida real, às vezes, na doença e na pobreza, alguém pula, alguém foge. Há uma coisa que eu ouvia sempre os mais velhos a nos aconselharem, e é importante que se esmiúce o não faças isso, o cuidado com, porque os mais velhos, pronto, e esta época também já é diferente. Naquele tempo os nossos pais, você dizia que quero casar e os pais ficavam assim a olhar para ti, mas pronto, não havia abertura como há hoje. Hoje nós já falamos com os filhos de forma diferente.
E é importante que por exemplo, o julgo desigual. Eu só ouvia falar do julgo desigual. E pego um julgo desigual, porque é aí onde acontecem os grandes rombos a nível de relacionamento. O julgo desigual, muitas vezes, e nós fomos educados, digo nós, não conheço as outras realidades, mas nós, enquanto jovens adventistas, fomos ensinados de que o julgo desigual é casar com uma mulher de outra fé, de outra crença. Muito bem. Mas o julgo desigual, na verdade, é nós percebermos, daí o namoro, se este ou aquele parceiro vai dar e coadunar com a minha forma de viver. Muito bem. Vou-vos dar aqui um exemplo prático meu. Eu nunca ouso convidar a minha esposa para ir ao cinema. Por quê? Agora já começa a curiosidade, né? Vamos gastar dinheiro porque ela vai dormir. A minha mulher não termina os filmes. E no namoro ela não disse isso, né? Ela não dizia que, olha... No namoro teve que ter coragem e fazer um esforço para não estragar o conto de fadas. Se perguntarem, não estou a ser injusto, claro que não vou falar dos meus defeitos porque não sei. Alguns ela não fala. Certo. Mas posso citar aqui que sei que ela não gosta de que eu durma com a luz apagada. Ela tem que ter sempre aquela do candeeiro e tal. E irrita, porque eu deixo a minha esposa dormir e apago a luz. E quando ela desperta um pouquinho... Sinto só assim um toque mais violento por aquela luz. E no namoro, já sabia disso? Ela já dizia? No namoro é sempre o conto de fadas. Sim. E esse tema é bem escolhido por causa disto. No namoro, nós não abrimos a caixa. Mas por quê? Por sermos inocentes ou... O que é que se passa? Por que é que no namoro não se diz tudo? Eu, no meu caso, as discussões que tive no namoro, tive que corrigi-las rápido. Porque era medo de perder a dama. A princesa, a dama. A musúbia, como dizem lá no bairro. E então, esse medo é que tem que ser ultrapassado. Porque você, se já começa com erro, vais terminar com erro. Terminar com erro. Sim. As verdades começam a ser ditas agora no namoro. Tem que ser ditas no namoro. Nós temos... Mas penso que pela idade, a falta de maturidade, as pessoas já não pensam. Mas hoje já não se põe. Já não? No nosso tempo, sim. Agora já não já é? Tem não. muita informação hoje. Não, hoje isso... Pai que não conversa com o filho de sexo, de casamento, de orientação sexual... Está a perder o seu tempo. É muito Mas sobre sexo, por exemplo, como é que falariam para os filhos? Não, abertamente. Cientificamente. Uma linguagem científica e uma linguagem cuidada. Certo. Porque senão vamos cair na baixeza e no ridículo. O filho tem que... Porque como é que ele fala de sexo em biologia, por exemplo? Sim, de uma maneira um pouquinho subjetiva. Sim. Temos que falar. Temos que falar, porque senão é aquilo, as pedras falam. Nós, se não falarmos, alguém vai orientar mal. Vai orientar mal. E vai orientar mal. Os pais, no caso, homem, se tem filho menino, fala com o menino. Exatamente. Mulher, fala com a menina. Obrigado, doutor, que até por aí. Até porque elas depois podem sentir-se um bocado invadidas, no caso um homem a falar, mesmo que seja pai, a falar por exemplo, da questão do período menstrual. Com a menina. Nos dias de hoje as crianças começam a ter, as crianças têm... Então começar muito cedo, 10 anos. 10 anos, já mais ou menos. Mas já fomos alertados biblicamente. Pois. Que seria a ciência se multiplicará e as coisas serão mais rápidas. Hoje 365 dias já passa assim, no sopro. Nós estamos no 6º mês do ano, já está terminando. Então tem de se falar. E se nós não começarmos por isso, principalmente o casal mesmo já na fase do namoro, tem de ter conversa. Senão isso não vai conseguir resolver os assuntos no casamento. Mais tarde. Não geralmente depois do casamento, logo nos primeiros meses é um acidente, não é?
Poxa, se eu soubesse, eu não sabia isso, eu não sabia aquilo. Os primeiros 3 meses, antes eram 6. É sim. Agora já diminuiu. Não, Quer dizer que a informação já está a chegar. Não, está pior. Porque está os primeiros 3 meses, se o casal aguentar, vai aguentar mais. Não, se antes eram 6 meses, agora são 3, não é? Esses 3 que foram retirados é porque a informação chegou. Só que é assim, antes eu casava porque é uma fase da minha vida importante. Hoje em dia, se formos a ver, e se formos olhar se formos fazer um inquérito ou um questionário, vamos perceber que eu hoje caso para fazer sexo. Eu hoje caso para ter carro. Essa também já é uma das coisas. Os jovens dizem, eu tenho que casar porque senão vou pecar. Sim. Hoje é assim, mas não dá para segurar isso. Porque esta informação que nós temos agora, acérrima da internet, acelera as coisas também. As pessoas hoje são ávidas de... antigamente nós não percebíamos e conversávamos ou com tio, ou com primo, ou estou a sentir aqui algumas coisas no corpo e tal. E as mulheres também diziam estou a sentir assim dores no peito e tal. Isto era assim que acontecia. Hoje não. Hoje qualquer indivíduo vai à internet e percebe porque é que tem aquela dor, porque é que tem aquele estímulo. E depois depois há o aproveitamento das TICs. Depois daquela informação tem sempre ali um rodapé de um site pornográfico ou de uma coisa assim, e ele clica ali sem querer. E as coisas agora são tão bem feitas que nós muitas vezes, e mesmo aqueles rodapés que aparecem, sim, nós queremos ver uma notícia, por exemplo, no jornal A Bola, vem tudo sintetizado já. Não, e sem querer carregamos e aparece ali a publicidade. Às vezes queremos ver uma música dos Arautos e vem aqueles 3 segundos de publicidade adquira, não sei o quê. Então, isto a publicidade está cada vez mais agressiva. Obriga-nos mesmo. Exatamente. Então, dentro destas informações sexuais, de índole sexual, se notarem, tem sempre aqueles rodapés de canais pornográficos. Isto para aliciar quem investiga a matéria a ver. E é verdade que vem exatamente sobre isso, é que não vais casado para ter sexo todo dia. Não, porque as pessoas têm esse pensamento. Quando eu casar, eu farei todos os dias, manhã, tarde, noite. Também podemos fazer um censo e perceber que a maior parte dos casais dorme na noite de núpcias. Cansaço por causa dos preparativos do casamento e tudo. Não, até pode passar a noite toda. O próprio vestido de noiva pesa. E o convite da tia Eulália que não chegou e a tia Eulália não foi. Certo. Mesmo eu telefonando, a tia Eulália vai, eu esqueci-me. Não vou sem convite. Já falamos aqui dos jovens, eles estão todos com hormônios ansiosos e tal. Pensam que vai ser assim, sexo 24 por 48 horas. Está em casa, não sai mais, é só isso. Não sabem que são inocentes. Né? E eles devem estar a dizer, afinal é assim. O sexo não é só apenas carnal. Ele não é penetração, só penetração, não. Quantas mulheres têm de ser com carinho, tem que ser por palavras doces, amáveis, tem que ser bom trato. Doutor Queta, e convém também salientar que isto são as preliminares, luzes. Sim. Cada caso é um caso. Exatamente. Eu ali aproveito. No namoro, também devia-se dizer que, olha, depois do casamento, as preliminares já não serão tão longas. Não durará muito tempo, porque os homens, depois do casamento, tornam-se um pouquinho preguiçosos. Te falando assim mesmo. Coisas que não explicam sobre o casamento. Não queria, mas vou concordar consigo. Não, também concordo. Mas por que essa preguiça? Porque é caça. Nós somos nós quando no namoro está ali ávido, não é? Nós estamos ávidos porque queremos matar a presa. Exatamente. Depois de matar, já está preguiçoso. Estou saciado. Depois de boiar, como se diz. Já é minha mesmo. No namoro namoro também não dizem que tem chulé nos pés. Mas depois do casamento a mulher sofre, esses tênis põe ali para arejar e tudo. No namoro não dizem. Não, porque andamos sempre com os melhores tênis e os tênis limpinhos. Sabe que há indumentária para o namoro. É? Sim.
O perfume, inclusive. O perfume, eu lembro-me muito que... caro. Não, tem que passar até, às vezes, até emprestar perfume a um amigo para perfumar. E a roupa? Tem muita vou roupa com a minha bira, Não, passa só aqui o Sim, perfume. passa só aí o cheirinho. E tá vendo? Antes, nem diz que esse perfume foi emprestado por Não, alguém. mas esse é aquele depois, é aquele amigo depois, que se for verdadeiramente amigo, vai ser o pilar do casamento. Exatamente. Se for daqueles interesseiros, depois vai dizer, mas a tua boa para conseguir Foi graças a mim. Foi os meus 50 mililitros. Ou até depois pode-se lembrar de uma fotografia que tiraram uma saída aí, é para aquele tênis calçaste que eu te emprestei, está a ver? Então isso faz parte tudo da conquista. Faz parte. Temos de usar todos os meios, né? Todos os meios justificam os fins, né? Diz assim, né? Então para poder realmente conquistar a tal almejada, falando para nós homens, né? Nós é que vamos à conquista, se bem que nos últimos dias também tem mulheres que conquistam homens. Agora ultimamente está assim. Exatamente. Inovação. Parece mais que o mercado agora é diversificado. Né? Não, eu acho que sempre as mulheres conquistaram. Certo. Dando sinais. Uma outra, se queres ter uma boa relação, pronto, isto maioritariamente, que seja a mulher a escolher. Que seja a mulher a escolher. Sim. Mas os homens gostam de ir atrás. Não, e vocês mulheres sabem escolher melhor do que nós. Sim. Vocês sabem escolher melhor. É assim, até aproveito já mandar um beijo para a minha mulher. Eu também tenho que mandar. Eu também tenho que mandar para mim. Minha mulher, a Lídia. Lídia, Queta, um beijo para ti. Que bom. Eu vou dar para... Eu também aproveito. Lídia, beijinhos. Para a Nesa, que ela sabe. Okay. Mas para as pessoas Nesa? Não, ela sabe. Nesa ela sabe. Mas, não, mas a sociedade civil... A sociedade civil... Quer vai mesmo saber que é a Sandra do Paiva. Isso. Muito bom, Sandra. Beijinhos. Bom, o que eu estava a dizer, você escolhe melhor do que nós. Vocês conseguem identificar quando esta pessoa é potencialmente o pai para os meus filhos. Mas embora também escolhem mal, não é? Também, como nós, também acontece connosco. Somos humanos, né? E uma coisa que nós vimos em tempos a conversar com a Lídia, depois ela diz, olha, eu mesmo quando te vi disse mesmo, você seria mesmo meu marido. Que bom. E isso é verdade. E alguns poderão talvez se calhar rir-se um bocado. O primeiro presente dos dias de namorados, estamos a falar dos anos 90, finais dos anos 90, mais ou menos, quando eu comecei a namorar com a minha mulher. O primeiro presente que eu lhe dei foi um jogo de galiteiros, né? Que tu pões aí o azeite, o vinagre, essas coisas, eu ofereci. E hoje, claro, nós discutimos um bocado porque ela até entende, mas tu me ofereces isso, não, já estava a ver como esposa, está a ver? Então tem essa, ela dizia mesmo que as pessoas muitas vezes falavam e tudo, mas eu disse, não, é mesmo você, está a ver? É mesmo você. Então, mulher... Isso é amor à primeira vista. Eu não acredito. Amor à primeira vista, depois também é um tema para discutir. Isso é amor à primeira vista, porque ela lutou. Esse eu vi, gostei. Mas como é que fica o amor à primeira vista? Gostou, ela viu e gostou. Não é paixão à primeira vista? Será? É paixão. Pode ser paixão. O amor não, o amor é exatamente. Amor cria-se. O amor cria. É paixão. Exatamente. Não, mas nós embelezamos já assim amor à primeira vista. Há pessoas que casam e que só sentem um amor... Depois de alguns anos tempo de terem o ouro canhoto na mão. Olha, nós vamos fazer um curtíssimo intervalo. Depois já vai explicar o que é o ouro canhoto. Tá bom. Caro ouvinte, daqui a pouco, em menos de 1 minuto, nós já voltamos. Rádio Advento 93.9. A sintonia da esperança. Olá, querido ouvinte, já estamos de volta com o nosso tema. De lembrar que estamos aqui com o nosso sociólogo Ergino Paiva e o nosso jurista Roberto Queta. Hoje estamos a abordar em torno da temática coisas que nunca explicam sobre o casamento. Doutor Ergino Paiva, esteve a falar ali sobre alguma coisa que precisa decifrar. Do ouro canhoto? Sim. Sim, o ouro canhoto é aliança. É aliança. É sim. Será a segurança do ouro canhoto que é aliança? Assim, não. O ouro canhoto é simplesmente a simbologia do contrato social para a própria sociedade. Porque ter ou não ter aliança é a mesma coisa.
Não, porque algumas dizem, não me deu aliança, por isso eu também não vou. Não, vou claro, a tanto. mulher é aquela coisa de exibir, mas E depois ter gosta de chamar a dona do chamar- anel. Sim, a dona do anel. É. Mas ela é a dona do anel só. Só. E o outro só. Não é parte da relação. Concorda com isso, doutor Queta? Algumas apegam-se mais ao objeto Exatamente. É? e não à pessoa Não em a si. pessoa. Sim, Ela tem que ser parte da relação. parte da relação. E quando isso acontece, Não, como quer dizer, é que... eu sou a dona do A dona- pedaço. Isso. Ok. Dona Isso. do pedaço. E quando ela afirma ser a dona do pedaço, o que é que deve fazer? Cuidar. Porque hoje as mulheres, elas acham que cuidar é pôr a comida na mesa e acabou. Não. E quando muito, porque com esta questão de emancipação, a mulher está a perder o seu próprio espaço. Ela pensa que está a conquistar o seu espaço na sociedade, mas ela perde o seu espaço em casa. Então o que é que tem que se fazer Tem para que se saber equilibrar. Tudo muito bem, que já não é como antigamente, mas também notem uma situação, e vão concordar comigo, por causa da mulher ter mais espaço na sociedade, e eu sei que vou ser criticado por esta afirmação, mas é o facto. Há mais desordem social. É? A primeira verdade isso. instituição social é a casa, é a família. E se a mulher passa mais tempo fora da família, quem vai educar o filho? Quem vai orientar o filho? Porque ela quer orientar a sociedade, mas a sociedade começa na sua própria Na sua casa. própria casa, a Muito família. Então eu vou orientar a juventude, mas não oriento o meu filho. Então defende a ideia de a mulher ficar em casa cuidando apenas dos filhos e Este é o ideal, vai né? sair Na base bíblica esse é o ideal. Esse é o sim, ideal. a É. Bíblia O defende ideal é isso, não é? Mas na nossa realidade hoje já não notamos isso. Na verdade, o que parece é que a mulher ficando em casa a cuidar dos filhos dá a sensação de que ela torna-se diminuída socialmente. Sim, dá essa sensação. Dá essa sensação, mas não nos percebemos que engrandece uma nação. É. Os ganhos são tremendos. Há homens formados É. a partir de casa. Eu lembro-me que eu, de antes, e em conversa com um grande amigo, ele se me ouvir, um grande abraço, não vou Vou dar citar um aqui o abraço, nome. não quero citar. Mas ele dizia que eu lembro-me de ter apanhado uma surra da minha irmã por ter dito que estou a desvaziar o tanque. Quando na verdade estou a esvaziar o tanque. Por ter E eu errado. disse, olha, eu lembro-me quando apanhei surra da minha mãe por também falar mal português. Hoje, qual é a mãe que puxa a orelha ao filho porque falou mal? Deixa. Até porque hoje puxar a Qual orelha é já a é mãe, violência, qual né? é a mãe que puxa a orelha ao filho porque deixou o prato na mesa? A mesa. Hoje, e isto é uma verdade que temos que admitir, os jovens angolanos não lavam os pratos, não arrumam a casa porque isso é para mulheres. Nem o seu próprio quarto. Então, eu que não arrumo o meu quarto e não lavo a louça, como é que vou ser Vai um grande... cuidar da cidade, pelo menos. Lá está. É. Esse é um grande problema. E aqui chama-se a atenção de que quer a nação, quer os políticos que temos, todos eles começam de casa. Uma boa educação vai definir que cidadãos vamos ter no país. Tanto é que se vemos, vamos tratar aqui de uma figura, Moisés. Moisés nasceu num período em que havia uma situação política no Egito, vamos falar de situação política, né? Porque o faraó havia mandado matar todas as crianças. Mas ele é recolhido, depois da mãe ter deixado no rio, é recolhido pela filha de faraó, cuidado, abraçada por ele. Mas quem é que educou Moisés? A própria mãe que trabalhava lá. Exatamente. Educou-lhe com os princípios todos, claro, judeus, mas embora que ele depois, chegando à idade, ele teve que voltar para o palácio. Mas ficou lá as raízes. Tanto é que ele depois defendeu quem? Os seus. Quem foi Moisés? Vamos só vermos quem foi Moisés. O líder que teve, que livrou o povo de Deus do Egito. Então, esta questão, para as mulheres principalmente, para aquelas que estão nos ouvir também, que algumas se calhar têm pouco tempo ainda de casamento e deixaram de trabalhar porque têm uma criança em casa, não se sintam diminutas, vão prestar um grande
papel. Tanto é que agora a Lei Geral do Trabalho, que vai agora entrar em vigor dentro de pouco tempo, ela está agora a prever 4 meses para que a mãe pelo menos consiga ficar com a criança, mas é claro, noutras realidades é mais tempo, porque acredita-se que os primeiros 6 meses é tempo bastante importante para que ele tenha o cuidado da mãe e assim também firmar ali alguns princípios. Portanto, para as mulheres, por favor, irmãs, nossas irmãs adventistas, também as outras pessoas que nos ouvem, não se sintam diminutas se de facto vocês ficarem em casa para cuidarem dos vossos filhos. Porque aparecem aquelas pessoas, mas você só cuida mesmo dos filhos, não faz mais nada. Faz muito. Fazem muito. Porque olha o que o trabalho doméstico também cansa. Exatamente. Uma das coisas que não dizem também no casamento, antes do casamento, é esta questão. O casamento é um projeto. O casamento tem que ser visto assim. E todo o projeto tem custos de viabilidade. Gostei dessa aí. É verdade. Se você não fizer um planejamento, não souber receitas e despesas, você não vai conseguir. O casamento não é brincadeira. O casamento é uma fase da vida em que nos remete ao buraco ou ao trampolim. Exatamente. Então, aproveitando isso, eu quero saber quais são os principais problemas no casamento. Eu vou citar aqui, e quem estiver a nos ouvir pode depois consultar o site hypeness.com.br, que fala da longevidade do casal Guinness Book. Muito bem. 79 anos de relacionamento. Ele chama-se Júlio César Moura Tapia, tem 110 anos, isso o censo é de 2020. Muito não bom. sei agora como está. E ela é o Aldramina Maclóvia Quinteros, de 104 anos, e que eles dizem que o segredo para uma longevidade é a soma entre amor, maturidade e respeito mútuo. E a única tristeza do casal é por conta é a pandemia só que eles tiveram e que tiveram que não fazer outras coisas que faziam, que era passear, sentar no jardim, apanhar ar, observar as outras pessoas. Está a ver? Então, estamos a falar do projeto. Hoje o que é que acontece? Eu já sou mulher e a mulher é o primeiro-ministro da casa. Exatamente. Ela que toma conta. Sim, o mas presidente é aquele que sai para trabalhar, é para buscar o sustento. É o esposão. Mas quem de facto põe tudo a andar é o primeiro-ministro. É o primeiro-ministro, sim. Exatamente. Sim. Então, se o primeiro-ministro também quer sair para ir ao Parlamento, aí já, não é? Como é que fica? Como é que fica os demais? Como é que fica? Ele vai ouvir os deputados, depois ainda sai para fazer as deputações. Exato. E como é que fica depois em casa? Em casa. Olha, e falando até nisto, só vou fazer aqui um paralelismo. Todos os ouvintes estão atualizados com a subida de preços, não é? Estão. O meu primeiro-ministro, a minha esposa, saiu ontem, acompanhando uma amiga, e já fez um levantamento, um censo, né? Vamos usar aquele termo, se calhar, daquilo que os preços atuais, né? Estão dolorosos. Já estamos a fazer uma previsão, eu, na qualidade de presidente, né? Já estamos a fazer reajuste ao orçamento, né? O que quer dizer que se a mulher não tem tempo para poder fazer essa gestão, fica muito difícil. Imagine, a mulher trabalha, tinha até um caso dos amigos, trabalhavam no mesmo sítio, ele e a esposa, saíam os dois de casa para o serviço, os dois, regressavam os dois, quando chegavam a casa, dividiam-se as tarefas. A mulher ia para onde? Para a cozinha. Ele estava na sala ou a arrumar alguma coisa. Mas uma mulher que tem tempo para casa é completamente diferente. Ela já prevê as coisas. E as mulheres que nos estão a ouvir sabem que isto é verdade. Exatamente. Mas no namoro, os homens não dizem que depois do casamento você fará. No namoro ele diz: eu vou te ajudar em tudo.
quando tiveres a fazer alguma coisa na cozinha, eu posso até lavar a roupa e tudo. Quando chegam ao casamento, é mentira. O marido está lá a assistir com o comando e ela ali preocupada, a roupa, coisas das crianças, a cozinha. Depois Por que que não se fala isso no namoro? Fica cansada. E depois à noite queremos as núpcias. Depois, E depois não entendem quando ela diz: Tô não cansada, sinto dor na cabeça. Não sinto. Aí vem outra verdade. Você não se casou para ser feliz. Sim. Você casou para fazer o outro feliz. Estamos a falar das núpcias, Sim, né? sim, que é o sim. resultado, né? Eu tenho que fazer alguma coisa para merecer essas núpcias, né? Nesse caso, o inverso também se aplica. Eu poria a situação também noutra questão e noutro patamar que concordo com esta, mas também, se eu não sou feliz, não vou fazer o outro feliz. Aí está a questão do namoro. Pois. Se você não está preparado, você não é feliz, não só consegue dominar as suas emoções, não case. Claro. Numa casa, e as mais velhas têm toda a razão, e eu só percebi depois de ter o primeiro filho. o pior é que é assim, não é? Senti-me casado. O pior é que é assim. Eu só me senti casado quando o filho nasceu. Cito a dádiva. Quando ela nasceu, e pronto, para não criar ciúmes, um beijinho para o Ângelo e para a Velvincha também. Para não... A dádiva quando nasceu, eu discuto com a Sandra, aquelas discussões de casal, basta só o bebê fazer... Já está. Os dois lá estão prontos. Não, isto deve ser... Quer dizer, tudo que você viveu, Mas os dois, esquece. o casal. Quando há um projeto, nós cuidamos todos do projeto. Eu sei que hoje, se eu tossir, a minha filha vai logo dizer: papi, queres água? Ok. Família, Família. é isso. As pessoas cuidam-se. Cuidam-se, sim. E é importante isso. Nós temos que perceber que tem que haver espaço para a esposa, no nosso caso, né? E para os filhos. Temos que saber ser, e eu no caso, porque perdi o pai, e quem me conhece sabe, eu neste momento sou do mimo e educo. Tem que ser avó e tem que ser pai. Exato. Isto tudo faz parte de uma percepção que começa antes do casamento. Por isso é que, filho, namoras com esta menina, quem é o pai? Hoje dizem casar é perguntar. É perguntar. Quem é o pai? Para ver o tipo de educação. Diz-me quem é o pai, exatamente. Sim. E eu vou dizer que tipo de família é. Sim. Mas diz-me antes, quem é a árvore. No namoro a gente não percebe isso. Estamos nós aqui a falar e ajudar para que os pais também comecem a falar sobre isso. Às vezes não nos dizem. Por isso é que quem tem avó, bendito que tem avó. Porque a avó é mais ousada e porque já viveu e porque não deve nada a ninguém e consegue ir mais além. Não, porque aquela família, o pai é assim, é um bom partido e não sei o quê. Nós não percebíamos isso. Pensávamos que era o desdém da pessoa que eu amei, gosto. Mas não, aquela tia mesmo que faz... Tem olhos mágicos. Num pedido, esta não. Bate porta, diz, esse miúdo aqui é muito bonito. Eu não gostei, as unhas dele não são unhas de trabalhador. E nós não percebíamos essas coisas. Filho, essa miúda assim mesmo, que não, mal chegou, não nos cumprimentou. Essa não vai dar. São pequenas coisas que eles já davam conta. E depois que isto aqui... queremos levar isso para tratar no casamento. Erro. É erro. Já é tarde. Daí vem a pergunta. No casamento também aparecem ofensas. Aparecem ofensas. E daí nós até dizermos tu não és o homem para mim. Não és o homem. Mas no namoro era. Tu não és mulher para mim. Não, até cantam. Para os homens são aqueles mais românticos. Mas nós também. Vamos cantar seu Ralph ou cantar uma música. Super-homem, Super-homem, serei o teu super-homem. Mas depois que acaba sendo o quê? O saco de pancadas dele. Super-homem, claro, está cheio de forças. Sim. E depois vira o saco de pancadas. Como é que é possível isto? E há aquele cuidado que o Gino falou muito bem, de que casamento é um projeto para dar certo. Para dar certo. A forma como ele foi desenhado é para dar certo. E num projeto temos perguntas de partida, hipóteses. Exato. Se acontecer isto, como será? Eu lembro-me, e falo aqui normalmente, isso não tem problema, porque
sou a pessoa que denuncio, mas sou a pessoa que amo. Exato. Então, a minha esposa, uma das coisas que, quando fizemos a careação, né? E eu lembro-me que ela me disse, e ela fez bem o trabalho de casa: o que é que tu gostas de fazer nos tempos livres? Ler livros. E eu disse, uau, é mesmo esta. Ok. Ela Gostou logo. Não, mas ela foi buscar cábula. Não foi buscar cábula. Foi buscar cábula. E então... e eu disse, não, eu gosto de ler livros e tal. E Então ela alguém já soprou que ele gosta de andava meninas sempre com que... livros. Com um livro. Que por sinal, casámos e o Era livro sempre agora o é meu mesmo? também. Era sempre o mesmo. Era sempre mesmo. Que por sinal, casámos e o livro agora E não também é perguntava, meu. mas você não termina esse livro? Não, perguntei depois do casamento. Sim. Já estava. Ok. E eu disse assim, mas amor, eu lembro-me ainda quando nós namorávamos, tu dizias que gostavas de ler livros. Mas Só eu te não lembra, entendo. só lês quando fazemos a escola sabatina e a meditação. E aquele livro que Aquele estavas livro- sempre Não, com... e aquele livro nunca te vi abrir. Ela começou-se a rir e então pronto, agora tudo é uma anedota. Pois. Né? Porque se amas, aí está. Se amas, Tem medo hoje de é uma perder anedota. também. Vamos rir daqui. Exatamente. Mas se não Se amar, você não amar, vai pegar naquilo para vai dizer, provável. mentiu-me. E vem outros problemas já. Exatamente. Mas nós também mentimos. Porque o homem sempre gosta de mostrar que Eu valentão. eu vou te dar a casa no quilamba e vou. Mas está sempre Não, nada vai te problemas, faltar. nada Mas é importante dizer que o casamento, as brigas acontecem. Brigas não, discussões acontecem. Qual é a Acontece. É relação? normal. E está aqui um jurista. É. Todo acordo tem Negociação. partes. Não, tem partes que... Partes. De direitos e deveres. Sim. Sim. E entre os direitos e deveres, claro que não vamos cumprir, vamos romper alguns e aí há logo lesão, né, na relação. Qual é a relação que não tem problemas? O que nós não e também uma parte que eu acredito que mais família está aqui para também despertar um bocado às famílias. Nós não somos pela violência, não somos. É importante dizer. Não somos é pela verdade. violência. E para os jovens principalmente que ainda são namorados ou noivos, se o namorado ou a noiva já parte para a agressão Já está física mal. ou psicológica, então já é um sinal Indício para muito grande para parar. Mas para se não ele estiver avançar. apaixonado, ele nem vai querer. Não vale a vai. pena. Não Não. existe isso. Exato. Porque todo pai que me ouve neste momento vai concordar comigo. Nós quando batemos os filhos, até quando pomos de castigo, fechamos no quarto e a lágrima cai. Dói. Porque você ama. Educar dói. Educar dói, eu Você tenho ama. dito isso. E é complicado quando há relação muito próxima de pai com filho. Você fecha a porta e depois começa a chorar. E ficas nervoso com o teu filho porque te obriga a fazer aquilo. É. Então, se no fruto é assim, na árvore, Como é que é? É. está a perceber? Houve uma vez que o meu pai, daqueles dias que você diz, pô, se eu soubesse não acontecia isso e não queria esta mulher. E o pai diz, mas peraí, uma vez eu lembro-me, o meu saudoso pai, que também era de lar e família. É. Ele tinha sempre aquela, não tira fiança. O meu pai não tirava a fiança dos filhos. Nem pensar. Por isso é que as noras Foram até a todas última Talvez Sempre para muito ele. amiga deles, né? Amigas Sim, e deles. quem assistiu às exéquias fúnebres, toda aquela fase, percebeu isso. O protetor. Não, a relação quer dizer, eram mais filhas elas do que nós. Ok. E o meu pai disse assim, mas espera aí, não estou a perceber a tua inquietação. Não, esta mulher e tal. Quem pretendeu? Não. Fui eu. Pronto. Isto que estás-me a dizer, já lhe falaste? Ainda não. Pronto, tá bom. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vai falar com ela. Isso tudo que tu me falaste agora. Se não correr bem, vem ter comigo. Ou seja, muitas vezes, isto é outra situação. Antes de resolvermos o problema com a pessoa direta, já vamos fora estragar. Muito mal. Divulgar. É que nós nos esquecemos, Gino, que nós somos um.
né? Nós somos um. Mas é mesmo isso, frise-se Se eu isso. sou um, automaticamente Eu e tenho ela. cuidado comigo mesmo. Exatamente. Eu não vou falar de coisas que eu consigo resolver, né? Minhas Com outra com pessoa. outras pessoas. E o mesmo se aplica para a relação. Eu não posso fazer que a resolução dos meus conflitos tenha uma outra pessoa para resolvê-las. É claro, nós dissemos que tem pessoas que podem nos ajudar. Nós, por acaso, o que estamos a fazer aqui, estamos a ajudar a muitas outras pessoas. Que nos ouvem neste momento. Mas o primeiro passo é o casal. Eu vou conversar com a minha mulher, ou a minha mulher vai conversar comigo. E temos que resolver tudo. E vai para uma questão. Por exemplo, os pedreiros sabem exatamente quando é que uma casa pode vir a ruir. Sim, sim. Começam com fissuras. Porque ele construiu. Construiu, exatamente. Ele planificou, projetou. Exatamente. Sabe, não é por acaso que os prédios, e falando da construção, os arquitetos têm 30 anos de valência. Muito bem. É muito tempo. Muito tempo, é. Mas muito tempo por quê? Porque há pessoas ali. Você arquitetou, e ainda bem temos aqui conosco um grande abraço. Vou já confidenciar, temos aqui um ilustre amigo que trabalha, está neste ramo. E pronto, está em design de interior. De interiores. Uhum. Já estamos a falar do embelezamento. Exatamente. E tem a ver também com Tem a o ver também com- relacionamento. exatamente. As mulheres, Tem principalmente, que gostam de- adorná-las bem, pagar o Exatamente. salão de beleza, né? Também Exatamente. delas. Então, eu vou construir um prédio, mas lá tem pessoas. E para responsabilizar os arquitetos e engenheiros, tem 30 anos de valência. Quer dizer que você não pode construir à toa. Tem almas lá dentro. Se o prédio ruir, a tua cabeça rola. São 30 anos. 30 anos é muito tempo. É muito tempo. Muito tempo. É meio século, quase. Quase meio século. Quase meio. Então, é a responsabilidade. Se um prédio é assim, que se trata, um relacionamento é como? Não, e o relacionamento, falando assim do ponto de vista bíblico, nos planos de Deus, ele é para durar a vida, A vida toda. toda. Por isso é que Deus diz em Malaquias 2,16 que ele odeia o divórcio. Ele não aceita o divórcio. Não. Você já viu, falando assim. É bom repetir este capítulo para os nossos ouvintes. Malaquias 2,16. Eu posso ler. Eu odeio o repúdio. Em outras traduções, eu odeio o divórcio. Divórcio. E ainda no verso 3 diz assim: ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que ele não olha para a oferta, nem aceita com prazer a sua mão. E perguntaste porquê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a tua mulher, na tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Ou seja, tem muitos homens, Grande falamos aqui há pouco compromisso. tempo aqui da agressão física e tudo mais. Para homens casados que nos ouvem, se destratam a sua mulher, as suas orações não são ouvidas. Isso é a própria Bíblia que diz isso. Não A agrada ao oração Senhor. não agrada Não ao Senhor. agrada. Não agrada ao Senhor. Notar que no tempo dos grandes pensólogos, no tempo do Renascimento, Deus era posto de parte. Né? Mas vejam o que é que Durkheim diz, que é um dos grandes pensólogos e sociólogos. Durkheim diz que o casamento é de natureza institucional, onde duas ou mais pessoas, já frisamos isso, mas vamos continuar, através de um conjunto de atos jurídicos, formalizam a sua união e passam a ter direitos e deveres perante o Estado para continuidade e perpetuidade. Atenção, estamos a falar de um pensólogo que no tempo não existia Deus. Eu só não gostei daquela parte em que ele diz duas ou mais pessoas. Não, isto pronto. Isso é o pensamento É o pensamento filosófico, filosófico. tendo em Sim. conta cada princípio e estado. Ok. Mas aqui eu não estou atento a esta parte. O que eu quero ressalvar é que naquele tempo, porque o que é que acontece? Sendo uma rádio cristã, adventista, a ideia é termos um discurso cristocêntrico. Exatamente. Mas a sociologia, na voz de Durkheim,
defende que tem que ser para continuidade o casamento. Aquilo que o Dr. Queta disse, para exatamente, Para sempre. não se, Sim. continuidade e perpetuidade. Perpetuidade, sempre. Não se coloca a questão de E divórcio. divórcio. Mas, assim, falando até um bocado aqui do que o doutor Egito fala e muito bem, tem a ver com este pensólogo, mas, por exemplo, nós, a igreja, adotamos o casamento civil. O casamento civil não é uma instituição religiosa, não. É do Estado que definiu o próprio casamento. Dar a César É o que é de César. César Por e a exemplo, Deus o que é de Deus. Por exemplo, o casamento civil foi instituído na Holanda, foi o primeiro Estado, né, em 1580, sendo que depois, para os calvinistas, que eram já uns reformistas, faziam parte dos reformistas, eles foram obrigados a realizar o casamento religioso e automaticamente o civil. Tá vendo? Nós, por exemplo, nós temos a Igreja Adventista Sétimo Dia aceita, tem que fazer primeiro o casamento civil. E depois Ou seja, é que só vai depois pro é que faz religioso. o religioso. E vemos até que em alguns estados, por exemplo, mas é assim que tem que ser. tem que ser exatamente isso. Ou dar a César, o que é de César e a Deus o que é de Deus. Há uma parte. Durante o namoro, os rapazes são sempre os super-homens. Resolvem tudo. Não é? Resolvem tudo. Quer dizer, antes de 24 horas ele já resolveu. Mas no casamento é tudo amanhã. Amanhã farei isso. Olha, isso está a estragar. Amanhã eu vejo. Amanhã eu vejo até estragar. Por acaso não conversou com a minha esposa, né? Não. Pronto. Ou então Fico mais descansado. parece que é parece Não, que é dos fico mais homens, não é? descansado. Então nós não conhecemos Mas o nosso parceiro, né? estão sempre a Não, adiar. nós pensamos Por que no que tudo. os homens estão sempre a adiar? É simples. Coisas É que têm que simples. resolver quando É no simples. namoro eles fazem tudo assim, É não abrir e simples, fechar de olhos. porque muitos de nós até podem nos dizer que você vai tirar uma menina do pai para seres o pai. Isso nós aceitamos, e quando o pastor está a falar é muito bonito, deixará o homem e tal, é muito bonito. Só que agora na pele A história é outra. você fica mesmo pai. Eu na fica mesa. mesmo pai. Hoje, na altura, É pai. Na altura É. do casamento, ouvir as palavras do conservador na altura, ele faz aquela leitura cronológica. Sim, de tudo, sim, muito né? bonito e Muito tal. bonito e tal. Fala do teu nome, fala o nome do teu pai, onde nasceu e tal. E depois ele começa a falar: epá, aqui, a partir de agora, você passa a ser responsável por esta senhora. E no religioso acontece exatamente a Já mesma passa a coisa. responsabilidade. É um peso muito grande, principalmente para nós homens. É um Eu peso muito vou-vos grande. confidenciar. E lembro na altura o pastor Cubenda, foi o que me casou. É o responsável pela minha união e pela minha bênção, não é? Daí eu estar ligado sempre à família Cubenda, não tem como. Saudoso pastor Cubenda. Sim. E ele pergunta-me se eu... Pronto, aquela parte vai honrar e tal, né? E eu nesta altura estava a ver o preço da caixa do frango. E porque ele fez um discurso bonito e disse: não, ela deixou o Vê pai. aquela porque o pai visão, é né? Vê frutal. parece aquela visão de pé do E lençol, agora, né? Com todos sim. os preços do carro, o caso Então, onde vai eu morar disse, tudo pô, isso. E ele, eu sei que ele vai cuidar da menina, porque e a menina não vai ter problema, porque vai ter a casa, vai ter não sei o quê. Eu comecei assim e fui, viajei. E depois ele faz a pergunta e eu, como não ouvi, porque estava em órbita, disse não. Só que safei-me porque é o Gino Pois é. a brincar. Ok. E eu disse não. Toda a igreja a rir. Pois a rir. E eu assim. E ele Que disse eu não. falei afinal que está todo Ele mundo está a a rir. brincar, eu vou voltar a repetir. Promete honrar e tal assim, claro que sim. Já veio para a terra, mas aparece E o aquela pastor- visão toda. E o das pastor depois no responsabilidades. fim do ceremonete é que me diz: eu percebi que estavas longe. Eu disse: não, pois tu estava pensando na caixa do frango. Mas então passa essa responsabilidade Não, o do peso É momento. muito Começa. pesado, é pesa. E quem casou percebe isso. O peso, pelo menos os homens, quando vem aquelas palavras de responsabilização,
Já começa a pesar. Pesa. Eu olhei assim para a Lídia e disse: "Epá, essa dama eu vou levar aonde?" Mas então se já estão a casar é porque as coisas já estão alinhadas. São estas coisas. São estas coisas que não são, Sim. não são ditas. Tem que se dizer que, olha, a partir de agora, você é mesmo o homem que vai chorar quando não houver. E tem uma coisa que não se diz, que nós aconselhamos sempre quando há os cafés de sala, cafés de sim, sala. sim. É. Isso aconselhamos sempre e vamos aconselhar aqui também. Até o dia 15 tens que ter sempre uma reserva. Exato. Por isso é que quando aconselham que marido e mulher têm que saber de quanto dinheiro há em casa, eu não concordo. Ah, não. Não. Porque você, como presidente, tem que ter o fundo soberano. Exatamente. Quando acabar tudo, a mulher tem que olhar para ti como um herói. Porque é assim que acontece. Amor, acabou o Porque eu gás. tenho a impressão que o dinheiro do marido nunca acaba. Não, é uma vez. Exatamente. Alguém- são por esses aí. valores da Alguém vida. disse, Exato. encontrei nas redes sociais, alguém disse assim: um dia desses, quando te casares e fores pais, vais perceber porque é que o teu pai ficava a ouvir rádio muitas vezes. Por quê? Não, é que a responsabilidade pesa. E o rádio para O rádio é para desanuviar? poder desanuviar. E o E às homem vezes não sendo- está a ouvir, está a escutar, não está a ouvir. não está a ouvir. Oh, eu distraído. eu não posso passar para o meu povo que estamos com crise. Sim, crise. estado de sítio. O estado de sítio. Eu não Oh. posso ter de dizer aqui que é falência técnica. Não posso. Não. Será que as Em mulheres nenhum sabem momento. disso? Sabem. Algumas sabem. e Vocês depois também fingem bem. Nós Vocês também fingem bem. E a mulher tem este. A mulher é mesmo. Não, mas a mulher dá conta, volta e meia ela vai perguntando: O sexto estás sentido bem? está em vós. Estás bem? É. Sim, sim. O sexto sentido Mas está em perguntem vós. mesmo, mas perguntem. Sim. E nessa altura, principalmente, em que muita gente está no desemprego e tal, perguntem, façam esse exercício. Sim, Importante sim. perguntar, Não é? deixem. Olha, aproveitem não já deixem, passar os não conselhos. deixem aqui. O tempo já está Não, contra já nós. estamos em nota de aconselhamento. Aconselhamento. Sim, sim. É mesmo. Doutor Queta, quer passar mais alguma coisa para Bom, além das nós falamos- perguntas que as mulheres devem fazer? Nós falamos de casamentos e muitas vezes as pessoas querem só casar. Estamos a falar de pessoas que já vivem muito tempo. E podem optar por dos pressupostos que a lei, acho que é a união de facto. A união de facto produz efeitos diferentes do casamento. Por exemplo, se reconhecer a união de facto e ir a uma conservatória mais próxima, elas têm os efeitos patrimoniais, eles retroagem, ou seja, desde a altura em que se determinou que se vivem juntos, todo aquele património que têm, Pertence ele faz aos parte, dois. pertence aos dois. Diferente do casamento. O casamento, só o património é contado a partir do momento em que as pessoas celebram o casamento civil. Portanto, para aqueles falamos para as pessoas que vivem já juntas, não fizeram nem o casamento civil nem o religioso, Devem podem, fazer. e é melhor, aconselhamos, é melhor optarem pela união de facto. É diferente da celebração do casamento civil na conservatória, mas em termos de direitos, Jurisprudência, exatamente, direitos patrimoniais têm muito mais benefícios. Uma questão para responder com uma pergunta só aos dois. Por que que os casamentos de hoje estão mais difíceis? Por uma palavra só. Difíceis como? Acabam rápido. Oh, Por quê? Imediatismo, será? Imediatismo? Aqui? antigamente, Não, é uma palavra palavra. só. coesão social. Coesão social. Aqui, por imediatismo. Imediatismo. Ok, querido ouvinte, nosso tempo foi embora. Pronto, estamos Assim terminou o programa Mais Família, edição de hoje. Então, só me resta agradecer a presença dos nossos doutores, jurista Roberto Queta, muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Calete. Um abraço à minha igreja, Talatona Metropolitana. Metropolitana. Os meus irmãos, a minha mãe, a esposa que lá já falei, e os meus filhos também, e a todo o pessoal da Mangueira, né? De certo, é verdade. Pessoal da Mangueira, um Da abraço. hora do almoço. Eles sabem. Faço Já chegou, minhas o as abraço palavras chegou. do doutor, não vou Bom. repetir. Que bom. E um grande abraço a Angola. Eu acredito ainda que nós vamos dar a volta por cima. Que bom. Não escamoteemos a situação em que estamos a viver agora, mas Deus é grande. E se antigamente o povo de Israel conseguiu fugir do faraó que vinha atrás e à frente tinha um mar que se abriu, Que se abriu para que o seu povo passasse. é o mesmo Deus que hoje vai nos fazer valer. Temos é que olhar para cima. Amém. Deus não nos abandonou.
Nós é que não estamos em conexão. Okay. Muito obrigada mesmo. Querido ouvinte, só me resta despedir de si também. Muito obrigada pela companhia. Tchau e até a próxima edição. Família, uma instituição criada por Deus no Éden. O Mais Família reconhece esse princípio e vem para orientá-lo a valorizar o que Deus instituiu. Mais Família.